Você já parou para pensar quantas vezes a gente aceita ser tratado como inferior só porque acredita que não merece coisa melhor? Quantas vezes a gente engole humilhação em silêncio, pensando que aquilo é tudo que a vida tem para oferecer? Pois olha, a história que eu vou te contar hoje vai te fazer repensar tudo isso. E pode acreditar, o final vai te deixar de queixo caído. Imagina só a cena, véspera de Natal. Hotel de luxo. Salão cheio de gente rica, música clássica tocando, champanhe rolando solta. E no meio disso tudo, uma mulher grávida de 7 meses esperando o marido. Ela tá ali toda arrumada, com aquele vestidinho de grávida delicado, acreditando que a noite vai ser especial. Coitada, ela não fazia ideia do inferno que estava prestes a desabar na cabeça dela. O nome dela? Evelyn. E o que aconteceu com ela naquela noite mudou a vida dela para sempre. Mas não do jeito que ela imaginava. Então, o marido dela finalmente aparece. Collie, um cara metido executivo, todo importante. Só que ele não veio sozinho, não. Do lado dele, grudada como chiclete, tava Jade. Sabe aquele tipo de mulher que adora aparecer? Influencer digital, cheia de frescura, vestido esmeralda caríssimo, sorriso venenoso. O tipo de pessoa que você olha e já sente que vai dar ruim. E deu. Muito ruim. A Jade se aproxima da Evelyn com aquele sorrisinho falso, levanta a taça de vinho tinto. Ops! Que acidente! O vinho todo derrama no vestido clarinho da Evelyn. Sangue vermelho escorrendo no tecido branco. Todo mundo olhando. Todo mundo sussurrando. E a Jade ainda tem a cara de pau de falar. Ah, que pena, é que tecido barato mancha fácil, né? Cara, só de imaginar essa cena já dá uma raiva, não dá? Mas espera, porque piora. A Evelyn ali, mão tremendo, barrigão de grávida, tentando não chorar na frente de todo mundo. E o marido dela, o Collie, ele não fez absolutamente nada. Pior que isso, ele ainda apertou a cintura da Jade e falou pra Evelyn: para de fazer drama. Você é sempre tão sensível. Sensível? Sensível. Mano, a mina tava grávida, acabou de ser humilhada na frente de 300 pessoas e o cara ainda tem coragem de falar que ela tá fazendo drama. A Evelyn começou a passar mal. As luzes do salão começaram a girar, as pernas fraquejaram, ela agarrou no corrimão tentando se equilibrar. E ninguém, escuta bem, ninguém se mexeu pra ajudar. Nem um convidado. Nem um garçom. Ninguém. Até que uma voz cortou o salão como uma lâmina de gelo. Chega. Todo mundo virou. E ali, parado na entrada, tinha um cara alto, casaco preto sob medida, neve derretendo nos ombros dele, olhar cinza que parecia capaz de congelar o inferno inteiro. E ele estava olhando direto pro Collie e pra Jade com uma raiva contida que fazia o ar ficar pesado. A Evelyn piscou confusa. Ela nunca tinha visto aquele homem na vida. Mas ele sabia exatamente quem ela era. E tinha vindo ali por um único motivo, porque o sofrimento dela ia acabar naquela noite. Agora, você deve estar pensando, quem diabos é esse cara? Calma. Porque a resposta vai te surpreender mais do que você imagina. O salão inteiro ficou em silêncio. Aquele tipo de silêncio pesado, sabe? Quando você sente que algo grande está prestes a acontecer. A orquestra parou de tocar, os convidados pararam de beber, todo mundo olhando pro estranho misterioso que acabava de invadir a festa como se fosse o dono do lugar. O Collie, todo metido, inflou o peito e foi tirar satisfação. Oh, meu amigo, isso aqui é um evento privado. Não sei quem você é, mas tá atrapalhando. O cara nem piscou. Continuou olhando para Evelyn, analisando cada tremor nas mãos dela, cada respiração difícil. Aí ele falou, com aquela voz baixa mas que todo mundo conseguiu ouvir, importante, pra quem? O Collie ficou vermelho. Pra mim. Eu sou Collie Harrington, diretor adjunto da... Eu sei exatamente quem você é, o estranho cortou. E sei o que você é. Um murmúrio correu pelo salão. A Jade, que até então estava toda confiante, sentiu o sorriso derreter um pouquinho. Ela deu um passo à frente. Olha aqui, não sei quem você pensa que é, mas não pode chegar aqui acusando as pessoas. Essa garota aí, ela apontou para Evelyn com desprezo, adora chamar atenção. É sempre assim. A Evelyn sentiu aquilo como um soco no estômago. Mas o estranho? Ele olhou para Jade com uma frieza que fez ela recuar. Interessante você falar isso, ele disse devagar, considerando que ela foi a humilhada, não a que estava segurando a taça de vinho. A Jade gaguejou. Foi um acidente. Não, ele respondeu. Não foi. Tinha algo na certeza absoluta daquela voz que fez todo mundo ali perceber.
Esse cara sabia de alguma coisa que eles não sabiam. E ele não estava ali de bobeira. O Collie tentou retomar o controle. Quem é você? O estranho finalmente olhou para ele. Alguém que não tolera crueldade. Especialmente contra uma mulher grávida. E aí ele se virou para Evelyn e falou baixinho, só para ela ouvir. Você precisa sentar. Você tá tremendo. Não era pergunta. Era constatação. E tava certo. As pernas da Evelyn começaram a ceder, a visão embaçou, as luzes pareciam girar num carrossel infinito. Ela levou a mão à barriga e sentiu uma dor aguda, forte, assustadora. A Jade soltou uma risada nervosa. Ah, para. Ela sempre faz drama. Não tá acontecendo nada. A Evelyn gemeu de dor, a mão apertando a barriga. O rosto dela ficou branco. E então, ela começou a cair. Mas não chegou a tocar o chão. O estranho pegou ela no ar, com uma agilidade e cuidado que impressionaram todo mundo. Ele segurou ela contra o peito dele como se ela não pesasse nada, como se proteger ela fosse a única coisa que importava no mundo naquele momento. Eu tô bem, a Evelyn sussurrou fraca. Só preciso de um minuto. Você não tá bem, ele disse firme mas gentil. Você tá em perigo. Fica quieta. E sabe o que foi mais chocante? A voz dele. Forte, grave, protetora. A Evelyn sentiu aquilo no peito, como se finalmente alguém tivesse ligado para ela de verdade pela primeira vez em muito tempo. O Collie finalmente se aproximou. Mas não com preocupação. Com irritação. Evelyn, que é isso agora? Você tá tentando me envergonhar ainda mais. Um murmúrio de nojo percorreu os convidados. Gente começou a olhar pro Collie com desprezo. Se afaste. O estranho ordenou sem levantar a voz. Desculpa. O Collie fez cara de ofendido. Essa é minha esposa. Ela é uma mulher grávida que precisa de ajuda médica, o estranho rebateu, e você claramente não tá oferecendo nada disso. A Jade tentou puxar o Collie para trás, mas os olhos dela correram nervosos pela sala. A maré tinha virado. Todo mundo agora estava vendo ela e o Collie como os vilões da história. O estranho olhou para o segurança do hotel. Chama a equipe médica. Agora. O cara saiu correndo. A Evelyn tentou se levantar. Por favor, eu não quero causar problema. Você não causou nada, ele disse. Foram outros que causaram. E aí ele fez algo que chocou o salão inteiro. Pegou ela no colo. Um braço embaixo dos joelhos, outro nas costas, com um cuidado que fez várias mulheres na festa suspirarem. Põe ela no chão, o Collie gritou. Ela tá fazendo manha. Você não vai falar com ela nunca mais hoje, o estranho respondeu com uma frieza cortante. O Collie congelou. Tinha algo na autoridade daquele cara que ele simplesmente não conseguia enfrentar. Quando os paramédicos chegaram correndo com a maca, o estranho colocou a Evelyn com cuidado, mas não saiu do lado. Ele ia junto. Quem é você? A Evelyn sussurrou, confusa, assustada, mas também esperançosa. Ele olhou para ela com uma expressão impossível de decifrar. Um amigo. Que você ainda não conheceu. E enquanto a ambulância se preparava para sair, ele acrescentou tão baixo que só ela ouviu. E eu tô procurando você faz muito, muito tempo. A ambulância cortou a noite de Manhattan com as sirenes baixas, quase respeitosas. Dentro, tudo era silêncio tenso e cuidado médico. A Evelyn ia e voltava da consciência, a cabeça recostada no travesseiro macio, o coração ainda acelerado. Um paramédico checava os sinais vitais dela, mas era o estranho sentado ao lado, quieto, firme como uma rocha, que prendia a atenção dela sempre que ela abria os olhos. Ele não tocou nela nenhuma vez. Mas de algum jeito, ela se sentia ancorada só com ele ali. Como se a presença dele bastasse para impedir que o pânico a engolisse inteira. Chegaram num hospital particular na parte nobre de Nova York. Nada daquelas emergências caóticas de filme. Era tudo discreto, luxuoso, luzes suaves. Os atendentes fizeram uma reverência quando viram o estranho. Não de medo. De reconhecimento. A Evelyn percebeu mesmo o grog. Eles conheciam ele. Levaram ela para uma suíte privativa, longe do caos do mundo lá fora. Médicos examinaram tudo. Pressão, batimento cardíaco do bebê, hidratação. Depois de uns minutos tensos, o doutor finalmente sorriu. Seu filho tá bem. Mas você precisa descansar. O estresse desencadeou o episódio. O alívio foi tão grande que a Evelyn quase desabou em lágrimas. Mas antes que ela pudesse agradecer, o estranho apareceu na porta. Ele tinha tirado o casaco, revelando um terno cinza impecável por baixo. Postura rígida, olhos cinza. Mas quando ele olhou para ela,
o olhar amoleceu. Você tá estável, ele disse, como se tivesse pessoalmente garantido que o corpo dela voltasse ao normal. É só isso que importa. A Evelyn engoliu em seco. Eu ainda não sei quem você é. Você vai saber, ele respondeu baixo. Uma enfermeira trouxe água morna. Enquanto a Evelyn bebia com as mãos tremendo, o estranho saiu, mas não foi longe. Pela fresta da porta, ela viu ele falando com alguém num tom baixo e firme. Quero um prontuário médico completo. E traz o que eu pedi. Que ele tinha pedido? A enfermeira sorriu para Evelyn. Ele não saiu do andar desde que vocês chegaram. Ele não precisa ficar, a Evelyn murmurou. A enfermeira pausou, como se fosse dizer algo importante, mas só sorriu de novo. Tem gente que não liga para inconveniência quando alguém importa. Quando alguém importa. As palavras acertaram a Evelyn de um jeito estranho. Ninguém, nem o Collie, tinha tratado ela como se ela importasse faz tempo. O estranho voltou, afrouxando a gravata como se tivesse se preparando para uma longa noite. Ele estudou ela cuidadosamente, como se montando um quebra-cabeça que ele esperou anos para resolver. Eu devia ligar pro meu marido, a Evelyn disse por fim, a voz tremendo. A mandíbula dele endureceu. Ele sabe onde você tá. A equipe do hotel avisou. E ele não veio, ela sussurrou. O estranho não respondeu. Não precisava. Por quê? A Evelyn perguntou de repente. Porque você estava naquela festa. Por você, ele disse simplesmente. O ar dela congelou. Por mim? Você nem me conhece. Ele segurou o olhar dela. Evelyn, eu conheço você sim. Ela ficou paralisada, confusão tomando conta. Então ele se aproximou e falou devagar, cada palavra pesada de significado. E hoje à noite, eu vou provar. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você já deve estar com 1000 teorias na cabeça agora, né? Quem é esse cara? Porque ele conhece a Evelyn. O que ele quer? Respira fundo. Porque a resposta vai mudar tudo o que você pensa que sabe sobre essa história. 3 horas depois, o Collie finalmente apareceu no hospital. Não com preocupação nos olhos. Com irritação nos passos. Ele entrou na suíte com a Jade colada nele, os dois vestidos como se tivessem voltado de uma festa, não de visitar uma esposa grávida que desmaiou na frente de 300 pessoas. A Evelyn olhou da cama, o rosto pálido, os olhos cansados. Ela tinha esperado, sei lá, você tá bem, um sussurro de arrependimento. Qualquer coisa. Mas o Collie olhou para o equipamento médico, depois para a suíte chique, e soltou uma risada amarga. Bom, isso explica a conta da ambulância. Você sempre acha o jeito mais caro de chamar atenção. A Jade abafou uma risada atrás dos dedos. O coração da Evelyn doeu de um jeito diferente agora. Eu não escolhi esse quarto. Os médicos me trouxeram porque alguém insistiu. Seu novo amiguinho. A Jade cantarolou com veneno. Que fofo. A Evelyn ficou rígida. Ela não sabia o nome do estranho nem a conexão dele com ela, mas sabia que ele foi o único que se importou de verdade. Ele não tinha saído do andar. Enquanto isso, o Collie estava chegando agora depois de, provavelmente, terminar a sobremesa. O Collie se sentou. Não ao lado da Evelyn. Na poltrona ao lado da Jade. Você me envergonhou demais hoje. Ele falou rispidamente. Desmaiar no meio do salão, as pessoas acham que você fez para conseguir atenção. A Evelyn piscou, chocada. Eu quase caí porque estava estressada, Collie. Porque você deixou alguém me humilhar. Lá vem você de novo, ele bufou. Tudo é sempre culpa minha. Se você não aguenta uma brincadeirinha, talvez não devesse sair de casa. Brincadeirinha. A palavra cortou mais fundo que o vinho tinha manchado. Ela jogou vinho em mim, a Evelyn sussurrou. A Jade se inclinou, fingindo inocência. Foi um acidente. Eu até pedi desculpas. Você sorriu. A Jade deu de ombros, os olhos brilhando de triunfo. O Collie acenou com a mão, impaciente. Chega. Não vou discutir. Os executivos estavam assistindo. Você sabe como isso me fez parecer mal. Ele falava como se a saúde da Evelyn, o medo dela, a humilhação dela, até o filho deles, fossem só inconvenientes estragando a noite dele. Nosso bebê estava em perigo, a Evelyn disse, a voz quebrando. O médico disse que o bebê tá bem, o Collie rebateu. Então para de fazer tempestade em copo d'água. Eu tinha gente importante para conversar. Não posso sair correndo cada vez que você tem uma crise emocional. As lágrimas arderam nos olhos da Evelyn. Ela não estava sendo emocional. Ela não estava exagerando. Ela estava quebrando. A porta abriu devagar.
O estranho entrou com passos medidos e calmos. Ele não olhou para o Collie nem para Jade. Os olhos dele foram direto para Evelyn, lendo a respiração trêmula, as mãos tremendo, a dor mal contida. O Collie se levantou rápido, inflando o peito. Você de novo? Eu disse para a enfermeira que não quero estranhos. Ele não é um estranho, a Evelyn disse baixinho, surpreendendo até a si mesma. Ele me ajudou quando você não ajudou. O rosto do estranho não mudou, mas algo frio e decisivo piscou nos olhos dele. O Collie riu seco. Ajudou? Ele tá se metendo onde não foi chamado. Não, o homem disse finalmente, a voz baixa e perigosa. Eu tô intervindo. A Jade cruzou os braços. Quem você pensa que é? Ele deu um passo à frente, olhos gelados. Alguém que sabe exatamente o que vocês dois fizeram hoje. O Collie endureceu. E o que isso significa? O estranho fez uma pausa, deixando o silêncio se enrolar como um aviso. Então falou baixo o suficiente para fazer o sorriso da Jade desaparecer. Significa que a noite de você está longe de acabar. Cara, eu não sei você, mas eu tô vidrado nessa história. Porque olha, tem gente que acha que pode fazer qualquer coisa com quem não tem poder. Que pode humilhar, desrespeitar, pisar. Mas sabe o que essas pessoas esquecem? Que o jogo pode virar. E quando vira, vira forte. E pode acreditar, pro Collie e pra Jade, o jogo estava prestes a virar de um jeito que eles jamais imaginaram. O quarto do hospital escureceu para uma luz âmbar suave conforme a noite avançava. As máquinas zumbiam num ritmo constante, o único som no mundo que parecia estar desmoronando aos pés da Evelyn. O Collie e a Jade tinham saído minutos atrás, ofendidos pela calma desafiadora do estranho e irritados porque a Evelyn se recusou a parar de fazer drama. A porta fechando atrás deles deixou o ar estranhamente pacífico. Mas o silêncio carregava seu próprio peso. A Evelyn ficou deitada, uma mão sobre a barriga, a outra agarrando o lençol como se fosse uma boia. O estranho agora estava na janela, a silhueta dele emoldurada pela paisagem de Nova York. Flocos de neve dançavam contra o vidro, derretendo instantaneamente sob o calor do quarto. Por que você tá me ajudando? Ela perguntou baixinho. Ele não se virou na hora. Por que alguém deveria ter feito isso faz tempo? As palavras acertaram ela mais fundo que esperava. Engoliu com dificuldade, a garganta apertada. Os eventos da noite tinham sacudido mais que a saúde dela. Tinham arrancado memórias que ela passou anos enterrando com cuidado. Ela fechou os olhos. Um apartamento pequeno no subúrbio. O barulho de canos velhos. A voz trêmula da assistente social dizendo que ela ia ser levada para outra casa adotiva, só por um tempinho. O olhar de pena que os adultos usavam perto dela como uniforme. Lágrimas que ela enxugava sozinha de noite para ninguém achar que ela era fraca. Ela passou a vida tentando provar que não era um fardo. E essa necessidade desesperada por estabilidade a jogou direto nos braços do Collie. 7 anos atrás, ele parecia gentil, atencioso, grato por ter alguém que acreditava nele. Ele costumava trazer rosas baratas embrulhadas em plástico, e ela achava mais lindo que diamantes. Ele dizia que ela era forte, capaz, digna de amor. Mas devagar, quase imperceptivelmente, o afeto dele virou crítica. Depois controle. Depois indiferença. Toda discussão terminava com ela pedindo desculpas. Todo erro, até o menor, virava prova de que ela não era boa o suficiente. Ele desgastou a confiança dela grão por grão até ela virar um fantasma da garota destemida que foi um dia. E hoje, vendo ele do lado da Jade enquanto ela afundava na humilhação, uma parte do coração dela que não sabia que ainda estava viva finalmente rachou. O estranho se afastou da janela e caminhou para perto. Os passos dele eram lentos, medidos, quase cautelosos, como se entendesse o quão frágil ela estava se sentindo. Você não foi feita para viver assim, ele disse baixo. A Evelyn tentou sorrir, mas tremeu. Talvez isso é tudo que eu mereço. Não, ele disse. E dessa vez, a voz dele carregava uma certeza feroz. Evelyn, você não faz ideia de quem você realmente é. Um arrepio desceu pela espinha dela. Como assim? Ele soltou o ar. Do tipo que alguém solta quando tá carregando uma verdade pesada demais por tempo demais. Eu não queria falar isso hoje. Não assim. Não quando você tá machucada. Os dedos dela apertaram o lençol. Mas você merece a verdade, ele continuou. E esconder isso por mais tempo seria uma crueldade maior que o que fizeram com você hoje. O pulso da Evelyn martelava nos ouvidos. Ela sentiu o quarto girar, não de fraqueza dessa vez, mas de medo e antecipação que ela não conseguia nomear. Que verdade, ela sussurrou.
O estranho se aproximou mais, os olhos firmes e inabaláveis. Então ele falou uma única frase que estilhaçou o mundo frágil que ela conhecia. Evelyn, você nunca foi abandonada. Sua família de verdade está procurando você faz 28 anos. Silêncio. A Evelyn ficou olhando pro estranho, a respiração presa em algum lugar entre descrença e terror. O quarto parecia impossível de quieto, como se a cidade lá fora tivesse pausado só para ouvir o que ele ia dizer. O que você quer dizer? Ela sussurrou. Meu arquivo dizia que fui abandonada de bebê. Sem parentes, ninguém procurando. A mandíbula dele tensionou. Aquele arquivo estava errado. Alterado. Escondido. Por quem? O silêncio dele foi resposta suficiente. A Evelyn engoliu com dor. Ela sempre sentiu que tinha algo errado nos registros dela. Páginas faltando, anotações vagas, assistentes sociais que evitavam contato visual. Mas nunca esperou que a verdade fosse tão enorme. O estranho enfiou a mão no bolso interno do terno. Por um momento, ela achou que ele fosse revelar um documento de identidade, algo para finalmente dizer o nome dele. Em vez disso, ele colocou o envelope lacrado na mesinha de cabeceira. A respiração dela falhou. O papel tinha o símbolo de um laboratório médico. Ela reconheceu. Sterling Medical Research Institute, um dos labs de genética mais caros do país. Eu peguei uma amostra de DNA no momento que você chegou aqui, ele disse. Seu cabelo estava molhado da neve. Não foi difícil. Você me testou sem pedir permissão. A expressão dele suavizou. Eu precisava ter certeza. Antes de falar qualquer coisa, antes de arriscar te dar uma esperança que você talvez não tivesse pronta para receber. Ela olhou para o envelope de novo. O peito apertou. Esperança nunca foi um presente para ela. Sempre foi uma ferida, algo frágil que a vida punia ela por acreditar. Eu não entendo, ela disse. Por que alguém estaria procurando por mim? Eu sou só uma. Você não é só nada, ele interrompeu firme. Você nasceu numa das famílias mais poderosas do país. E você foi tirada deles. A visão dela embaçou. As palavras eram pesadas demais para digerir. Ele puxou uma cadeira para perto da cama, como se preparando para uma conversa que ensaiou 1000 vezes. Seu pai biológico é Alexander Sterling. A respiração da Evelyn sumiu. Ela tinha ouvido aquele nome a vida inteira. Todo mundo ouviu. Sterling Global, Sterling Tower, Fundação Sterling. Um legado esculpido na Skyline de Manhattan. A mente dela tentou rejeitar na hora. Era demais, surreal demais. Não, ela sussurrou. Isso é impossível. É a verdade, ele disse. Você foi sequestrada de bebê durante uma transferência hospitalar. A enfermeira de plantão desapareceu. O arquivo foi reescrito. Os Sterling passaram anos procurando, contratando investigadores, reabrindo pistas frias. Mas o rastro esfriou. Até hoje. Por que hoje? Porque eu... O estranho hesitou pela primeira vez na noite. Porque eu te reconheci. Seus olhos, seu sorriso, o jeito que você se porta. Eu vi seu rosto todo ano nos arquivos privados da família. Arquivos, ela ecoou fraco. Ele soltou o ar. Evelyn, eu não sou só alguém que por acaso estava lá hoje. O pulso dela disparou. Ele se levantou devagar, como se revelando uma verdade que mudaria tudo. Meu nome é Nathaniel Sterling. O quarto girou. E eu, ele continuou, voz firme como aço, sou seu irmão mais velho. O coração da Evelyn rachou, choque, dor e algo dolorosamente parecido com reconhecimento inundando ela. Nathaniel pegou o envelope, deslizando suavemente em direção a ela. Isso aqui é o teste de DNA confirmando. As mãos dela tremeram quando alcançou. Mas antes que pudesse abrir, a porta explodiu aberta. E o Collie estava lá parado, fúria queimando nos olhos. E cara, deixa eu te dizer. Você acha que tá surpreso agora? Espera só. Porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. O que um homem faz quando tem tudo? Uma linda esposa grávida, um império tecnológico bilionário e o respeito do mundo. Para Ethan Collie, a resposta era simples. Ele jogou tudo fora por uma amante. Ele pensou que seu poder o tornava intocável, que ele poderia silenciar a dor de sua esposa com os punhos. Mas ele cometeu um erro catastrófico. Ele esqueceu quem ela era antes de adotar seu nome. Ele esqueceu que ela era uma Hawthorne. E os Hawthornes não se vingam simplesmente. Eles reescrevem a história, apagando seus inimigos das páginas do sucesso até que tudo o que resta é um conto de advertência sussurrado no escuro. Esta é a história de como um erro brutal custou o mundo inteiro de um homem. A cobertura do 157 era menos um lar e mais uma declaração.
Abrangendo todo o 85º andar, suas janelas do chão ao teto ofereciam uma vista deslumbrante do Central Park, uma extensa tapeçaria verde costurada no coração de Manhattan. Daquela altura, a energia implacável da cidade era abafada. Os táxis amarelos eram como pequenos besouros rastejantes, a cacofonia das sirenes um zumbido distante e ignorável. Era um mundo de perfeição serena e estéril, e Olivia Collie parecia seu ornamento mais belo e aprisionado. Seu marido, Ethan Collie, era o arquiteto dessa gaiola. Ele era o menino de ouro do mundo da tecnologia, o fundador e CEO da Nexus Dynamics, uma empresa que revolucionou a segurança de dados com seu impenetrável software EGIS. Para o mundo, ele era um visionário, um gênio carismático cujo rosto estampava as capas da Forbes e da Wired. Para Olivia, ele estava se tornando um estranho que compartilhava sua cama, mas não sua vida. Ele se movia pelo opulento apartamento com um ar distraído. Sua mente estava sempre em outro lugar, seus dedos perpétuos deslizando sobre a tela do celular como se fosse uma tábua de salvação para um mundo mais interessante do que o que ela ocupava. O casamento deles, antes um turbilhão de romance apaixonado que causará inveja em seu círculo social, esfriara e se transformará em um arranjo educado e vazio. O riso que costumava ecoar pela cavernosa sala de estar fora substituído pelo tilintar suave, quase apologético, de talheres em porcelana fina durante seus jantares silenciosos. Ita era mestre no grande gesto vazio. Um raro colar Cartier aparecia em seu travesseiro depois que ele faltava ao jantar de aniversário deles pelo 3º ano consecutivo. Uma frota de floristas entregava pétalas de um jardim inteiro na cobertura na manhã seguinte a uma discussão particularmente cruel e desdenhosa. Ele comprava o perdão dela, presumindo que seu silêncio fosse uma transação. Olivia tentava se convencer de que esse era apenas o preço da ambição. Ita estava construindo um império, e impérios exigiam sacrifícios. Ela havia sacrificado sua própria carreira em ascensão como curadora de galeria, seu círculo de amigos que achavam a arrogância polida de Ethan desagradável, agora, sua própria identidade. Ela passava os dias em uma névoa de aulas de pilates, almoços beneficentes e provas de roupas com estilistas que a tratavam como uma boneca em tamanho real. Ela tinha tudo o que uma mulher poderia desejar, e ainda assim sentia um vazio doloroso e cavernoso. Então surgiram as 2 linhas rosa em um fino bastão branco. Gravidez. Parecia um milagre, uma intervenção divina destinada a salvá-los. Isso, pensou ela, com uma onda de esperança desesperada, seria a âncora que atracaria Ethan de volta a ela, de volta a eles. Um filho, o filho deles, certamente derreteria o gelo que se formara em torno de seu coração. Ela planejou a revelação meticulosamente, organizando um jantar privado no terraço com vista para a paisagem urbana cintilante. Ela usava o vestido safira que ele certa vez dissera que fazia seus olhos parecerem um oceano profundo quando finalmente o presenteou com uma pequena caixa elegantemente embrulhada contendo um minúsculo par de sapatinhos de bebê de grife e o teste de gravidez positivo. A reação dele não foi a que ela sonhara. Não houve alegria, nem lágrimas, nem a sensação de tê-la abraçado. Em vez disso, um lampejo de algo indecifrável, aborrecimento, pânico, cruzou seu rosto antes de ser imediatamente suprimido, substituído pelo sorriso ensaiado e pronto para a câmera que ele usava para os acionistas. Bem, disse ele, com a voz suave e distante enquanto examinava o sapatinho minúsculo. Isso é inesperado. Ele colocou a caixa sobre a mesa como se fosse uma proposta de negócios que precisava de tempo para analisar. Precisamos fazer arranjos, uma equipe maior, uma creche de verdade. Vou pedir para minha assistente Jéssica procurar os melhores pediatras. Ele falou da filha deles como um projeto a ser gerenciado, um novo ativo a ser adquirido e mantido adequadamente. Ele não a tocou. Não perguntou como ela estava se sentindo. Apenas olhou para a cidade, com o maxilar tenso. A conversa rapidamente voltou para Nexus Dynamics, para uma oferta de aquisição hostil que ele estava rechaçando de uma empresa rival, um lançamento de um novo produto em Seul. O bebê, o suposto milagre deles, virou nota de rodapé na agenda da noite. As semanas seguintes só aumentaram a inquietação de Olivia. Ethan se tornou ainda mais distante, suas noites no escritório cada vez mais longas, suas viagens de negócios mais frequentes e vagas. Ele frequentemente chegava em casa com um leve cheiro de um perfume que ela não usava, um aroma forte e enjoativo de jasmim e sândalo que se impregnava nas fibras de seus ternos sob medida. Quando ela o questionava, ele usava sua arma mais potente, o gaslighting. Não seja paranoica, Olivia. Era um evento de networking. A sala estava cheia de gente, ele dizia, com uma impaciência cansada que a fazia se sentir carente e tola. Você está ficando emotiva. Devem ser os hormônios.
Ele a fazia duvidar dos próprios sentidos, da própria intuição. As ligações que ele atendia em voz baixa enquanto saía para a sacada. O jeito como ele inclinava a tela do celular para longe dela, a proteção repentina por senha em um laptop que sempre estivera aberto. Cada uma delas era uma pequena lasca de traição. Ela viu o nome Scarlett piscar na tela dele uma vez antes que ele lhe roubasse o telefone. Quando ela perguntou, ele disse que era Scarlett Vance, uma nova e agressiva investidora de risco que ele estava tentando conquistar. A explicação era plausível, quase plausível demais. A gaiola dourada começava a parecer menos um santuário e mais uma prisão. As vistas panorâmicas da cidade não pareciam mais um reino a seus pés, mas um mundo vasto e indiferente que ela não conseguia alcançar. A cada dia, o bebê dentro dela crescia como uma vida minúscula e inocente, completamente alheio às rachaduras que se espalhavam pela fundação de sua família. Olivia colocava a mão em seu abdômen inchado, uma promessa silenciosa de proteger aquela criança do mundo frio e estéril que Ethan havia construído. Ela só não percebia ainda que o maior perigo não estava fora das paredes da cobertura, mas bem ao seu lado. Scarlett Vance não era apenas uma capitalista de risco. Ela era uma predadora de alta costura. Com cabelos da cor de obsidiana polida e olhos que não deixavam escapar nada, ela se movia pelo mundo de alto risco das finanças de Nova York com a graça letal de uma pantera. Ela havia se erguido do nada, usando seu intelecto aguçado e saltos agulha ainda mais afiados para construir uma reputação de implacável, brilhante e totalmente desprovida de sentimentalismo. Homens eram obstáculos ou trampolins, e Ethan Cole, com seus vastos recursos e ego frágil, era o trampolim mais promissor que ela já havia encontrado. O encontro deles não foi uma coincidência. Scarlett o tinha como alvo. Ela estudou a Nexus Dynamics, identificou suas vulnerabilidades, em seguida, planejou uma apresentação em um encontro de tecnologia em Aspen. Não o bajulou com os elogios superficiais que ele recebeu dos outros. Em vez disso, desafiou-o, dissecando sua última palestra com uma precisão cirúrgica que o deixou furioso e profundamente intrigado. Ela falava a língua dele, a língua do poder, da ambição e da conquista. Ethan, acostumado à submissão gentil de Olivia, ficou eletrizado pelo fogo de Scarlett. Ela era tudo que sua esposa não era: agressiva, cínica e abertamente transacional. O relacionamento deles começou sob o pretexto de negócios, concessões de estratégia à tarde da noite em bares de hotel e reuniões confidenciais que se transformaram em jantares íntimos. Scarlett o fazia se sentir o gênio que o mundo via, não o marido emocionalmente vazio que os olhos tristes de Olivia refletiam nele. Ela não queria o coração dele, queria uma porcentagem do seu império, e essa era uma moeda que Ethan entendia muito melhor do que o amor. O caso se agravou rapidamente. Ethan, um homem que se orgulhava de seu controle, tornou-se imprudente. Comprou para Scarlett um apartamento luxuoso no Sorro, um Range Rover preto e uma coleção de joias que rivalizava com a de Olivia. Justificou isso para si mesmo como custo de fazer negócios, de manter feliz um aliado valioso e potencialmente perigoso. Mas era mais do que isso. Com Scarlett, ele podia satisfazer as partes mais básicas de sua natureza sem julgamento. Sua arrogância não era apenas tolerada, mas celebrada. Sua crueldade não era uma falha, mas um valor compartilhado. Enquanto Olivia estava em casa supervisionando a construção de um quarto de bebê de última geração, decorado em tons suaves de creme e verde sálvia, Ethan estava com Scarlett em seu apartamento minimalista de cromo e couro, bebendo uísque single malt e planejando o futuro de sua empresa. Ele vivia uma vida dupla, e a tensão começava a se manifestar, não em culpa, mas em uma crueldade crescente para com a mulher que representava a vida que ele agora achava tão sufocante. A gravidez de Olivia, que deveria ter sido uma alegria, tornou-se sua desculpa para tudo. Os enjoos matinais dela eram um inconveniente que atrapalhava seu sono. Seus desejos por comida eram um sinal de sua falta de disciplina. Sua exaustão drenava sua energia. Ele usava a vulnerabilidade dela como uma arma contra ela, minando sua confiança com uma enxurrada constante de críticas disfarçadas de preocupação. Tem certeza de que deveria comer isso, Olivia? Pense no bebê, ele dizia, olhando com desdém para uma pequena tigela de macarrão. Você precisa descansar. Você está pálida, comentava, afastando-a de um evento social onde ele poderia ter que fingir ser um marido amoroso por muito tempo. A evidência de sua traição não era mais sutil. Olivia encontrou um recibo de uma pulseira de tênis de diamantes da Harry Winston, um presente que ela nunca recebeu. Ela descobriu cobranças por jantares em restaurantes que ele alegava nunca ter ido, e passagens aéreas para 2 pessoas para as Ilhas Cayman para um fim de semana que ele supostamente passará em um retiro de programação solo.
Cada descoberta era uma ferida aberta, uma confirmação das mentiras que agora formavam o próprio ar que ela respirava. Seus amigos, os poucos que ela conseguirá manter, insistiam para que ela o confrontasse, que o deixasse. Mas para onde ela iria? O acordo pré-nupcial que ela assinará sem pensar duas vezes era infalível, projetado pelos advogados implacáveis de Ethan para deixá-la com praticamente nada. Mais importante, ela estava grávida dele. Ela se agarrava à esperança cada vez menor de que a chegada do bebê o transformaria, de que segurar seu próprio filho ou filha nos braços realizaria o milagre pelo qual ela um dia rezara. O ponto de virada veio durante o baile anual da Children's Health Foundation, um evento que Olivia presidia apaixonadamente havia anos. Ethan, que prometera estar ao seu lado, ligou de última hora para cancelar, alegando uma crise no servidor da Nexus que exigia sua atenção imediata. Decepcionada, mas acostumada, Olivia foi sozinha, com sua barriga de 5 meses orgulhosamente exibida em um vestido de seda esmeralda feito sob medida. Ela estava fazendo seu discurso, com a voz ligeiramente trêmula ao falar da necessidade de proteger os mais vulneráveis quando via. Ele não estava no escritório. Estava do outro lado do salão, meio escondido atrás de uma coluna de mármore, a mão pousada possessivamente na parte inferior das costas de uma mulher impressionante com um vestido vermelho sangue. Era Scarlett Vance, a mulher das reportagens, a capitalista de risco. Eles não estavam falando de negócios. O jeito como ele a olhava, o jeito como seu polegar acariciava a seda do vestido, o sorriso possessivo em seu rosto, era uma língua que Olivia conhecia intimamente porque era como ele a olhava um dia. O tempo pareceu passar mais devagar. Os aplausos da plateia soaram como água corrente em seus ouvidos. Ela viu Scarlett se inclinar e sussurrar algo no ouvido de Ethan, seus lábios vermelhos roçando sua pele. Ethan riu, uma risada profunda e genuína que Olivia não ouvia há anos. Naquele momento, a negação cuidadosamente construída em que Olivia vivia se estilhaçou em 1.000.000 de pedaços irreparáveis. Não era uma aventura. Não era um erro. Era uma substituição. Ele já havia seguido em frente, e ela era apenas um sistema legado que ele ainda não se dera ao trabalho de desativar. Ela terminou o discurso no piloto automático, com o coração martelando contra as costelas como um pássaro encurralado. Ela fugiu do palco, ignorando os olhares preocupados e as mãos estendidas, e correu para a fria noite nova-iorquina. A imagem da serpente queimava em sua mente. A viagem de táxi de volta à cobertura foi um borrão de luzes da rua e lágrimas. Olivia caminhou pelo apartamento frio e silencioso, os ecos das risadas falsas da gala ainda ecoando em seus ouvidos. A traição de Ethan não era mais uma suspeita. Era um fato visceral e inegável. A visão da mão dele nas costas de Scarlett ficou marcada em sua memória. Por horas, ela ficou sentada no escuro, com as luzes da cidade pintando listras frias no chão de mármore. Uma tempestade de tristeza, raiva e terror se formou dentro dela. Ethan chegou em casa pouco antes das 3 da manhã, cantarolando baixinho, exalando jasmim, sândalo e uísque caro. Ele ainda irradiava o ápice da noite, a arrogância de um homem que acreditava poder ter tudo. Acendeu as luzes do salão principal, e o clarão repentino fez Olivia estremecer. Ele parou de repente ao vê-la sentada ali, com o vestido esmeralda amarrotado, o rosto pálido e manchado de lágrimas. Olivia, o que você está fazendo sentada no escuro? Você me assustou, disse ele, com a voz carregada de irritação, não de preocupação. Começou a afrouxar a gravata, já com a guarda alta. Houve uma crise no servidor, disse ela. A voz de Olivia estava perturbadoramente calma, um prelúdio silencioso para o furacão. Um furacão grande exigia sua atenção pessoal. Os olhos de Ethan se estreitaram. Ele reconheceu o tom. Foi resolvido. Do que se trata? Eu vi você, Ethan. As palavras saíram baixas, mas atingiram-no com a força de um golpe físico. Na festa com ela. Scarlett Vance. A cor sumiu de seu rosto. O muro cuidadosamente construído entre seus dois mundos acabará de ser rompido. Por um momento, ele ficou sem palavras, preso aos holofotes de sua própria mentira. Mas a reação padrão de Ethan ao ser encurralado não era remorso, era ataque. Você estava me espionando, ele rosnou, desviando do assunto. Me seguindo? O que houve? Eu estava no meu próprio evento de caridade. A voz de Olivia finalmente falhou, aumentando com histeria e dor. Aquele que você não se deu ao trabalho de comparecer por causa de uma crise no servidor. Como você acha que eu sou idiota? Os recibos, as noites mal dormidas, o perfume. Tudo faz sentido agora. Há quanto tempo, Ethan? Há quanto tempo você está rindo de mim pelas costas? Ela se levantou, o corpo tremendo,
uma das mãos instintivamente se movendo para proteger a barriga de grávida. A evidência era irrefutável. O confronto que ela tanto temia e ansiava finalmente chegará. Ela esperava mais mentiras, mais negações. Em vez disso, algo nele se rompeu. A máscara do magnata charmoso da tecnologia caiu, revelando o monstro feio e arrogante por baixo. E daí se eu estava? Ele cuspiu, com a voz carregada de veneno. E daí? Você é mesmo tão ingênuo assim? Achou que isso seria o suficiente para mim. Ele gesticulou ao redor da cobertura opulenta, com uma expressão de absoluto desprezo no rosto. Esta vida, esta domesticidade, é sufocante. Scarlett me entende. Ela me desafia. Ela não é um desastre emocional frágil que precisa de validação constante. Cada palavra era um dardo envenenado com o objetivo de feri-la nos lugares mais profundos e vulneráveis. Ele estava desfazendo toda a história deles, reescrevendo-a como um fardo que fora forçado a carregar. Estou carregando seu filho, ela gritou, o som áspero e desesperado. Seu filho? Isso não significa nada para você? Não ouse usar isso para me manipular. Ele zombou, dando um passo ameaçador para mais perto. Você acha que ter um bebê ia me aprisionar, consertar tudo? Essa é a sua fantasia patética, não minha. Olivia estava cega de raiva e tristeza. No momento de puro impulso irrefletido, ela lhe deu um tapa no rosto. O estalo da palma da mão contra a pele dele ecoou no quarto cavernoso, um som de finalidade. O choque no rosto de Ethan durou apenas um segundo antes de se transformar em uma fúria fria e aterrorizante. Seus olhos escureceram. Você não deveria ter feito isso, ele disse, com a voz perigosamente baixa. Antes que ela pudesse reagir, ele a agarrou pelos braços, os dedos cravando-se em sua pele como garras. Ele a empurrou para trás. Olivia tropeçou, seu calcanhar prendendo-se na borda de um caro tapete persa. Ela perdeu o equilíbrio e caiu com força, batendo contra a quina afiada de uma mesa de centro de vidro. Uma dor ofuscante e lancinante percorreu seu flanco e abdômen. Por um momento, ela não conseguiu respirar. O ar escapou de seus pulmões. Ela ficou deitada no chão, ofegante, uma onda de terror a invadindo, muito maior do que qualquer medo por si mesma. O bebê. Ela olhou para Ethan, com olhos suplicantes. Ele estava de pé sobre ela, o peito arfando, o rosto uma máscara de raiva implacável. Ele não se moveu para ajudá-la. Não demonstrou a mínima preocupação. Apenas encarou a esposa grávida no chão como se ela fosse um móvel que ele tivesse derrubado descuidadamente. A culpa é sua, disse ele, com a voz fria e desprovida de qualquer emoção. Você e seu drama. Ele se virou e foi embora, indo em direção ao quarto, deixando-a caída no chão. A dor física era imensa, mas não era nada comparada à percepção devastadora do que ele era. Ele não era apenas um adúltero ou um mentiroso. Ele era um monstro. Uma sensação quente e úmida se espalhou sob ela. Com as mãos trêmulas, ela se abaixou. Seus dedos saíram manchados de sangue. Um grito primitivo de puro terror escapou de sua garganta. O bebê. Ele havia machucado o bebê deles. A adrenalina a percorreu, superando a dor. Ela não podia ficar ali. Ele a deixaria morrer. Rastejando, arrastando-se pelo mármore frio, ela conseguiu alcançar sua bolsa perto da porta. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia usar o telefone. Ela não ligou para o 192. Seu primeiro e único instinto foi ligar para o único número que representava segurança absoluta, poder absoluto e retribuição absoluta. Seu pai. Ela encontrou o contato pai em seu telefone e apertou a tecla de chamada. Tocou uma vez antes que uma voz familiar e calma atendesse. Olivia, está tarde. Está tudo bem. Pai. Ela soluçou, sua voz um sussurro engasgado e quebrado enquanto olhava para o sangue em suas mãos. Ele me machucou, Ethan. Ele me machucou. Por favor, me ajude. Ajude o bebê. A linha ficou em silêncio por um único instante assustador. E então a voz de Richard Althorne, um homem que podia mover mercados e derrubar governos com um único telefonema, voltou transformada. Não era mais a voz de um pai amoroso. Era o som de gelo quebrando, de uma avalanche iniciando sua lenta e imparável descida. Onde você está, querida? Perguntou ele, com a voz agora letalmente calma. Não se mexa. Estou enviando meu pessoal. Eles chegarão em 10 minutos. Viemos buscá-la. A família Althorne não era apenas rica. Eles eram uma dinastia, uma instituição inserida na própria estrutura do poder americano. Sua fortuna não era nova ou ostentosa, derivada de ações voláteis de empresas de tecnologia ou tendências passageiras. Era antiga, consolidada e vasta,
construída ao longo de gerações com transporte marítimo, imóveis e controle estratégico de commodities globais. Eles operavam em uma extensa propriedade de 80 hectares em Greenwich, Connecticut, uma fortaleza de pedra antiga e segurança moderna conhecida simplesmente como The Crest. Ser um Hawthorne era nascer em um mundo onde a lealdade era primordial e a traição era recebida com uma resposta rápida e devastadora. Richard Hawthorne encerrou a ligação com a filha, e a máscara de preocupação paterna foi substituída por um rosto esculpido em granito. Ele estava sentado em seu escritório com capa de couro, cercado por retratos de seus ancestrais, que enfrentaram presidentes e piratas com a mesma determinação inabalável. Apertou um botão de interfone em sua mesa de mogno. Alexander, disse ele, com a voz desprovida de qualquer calor. Encontre-me no escritório agora. É Olivia. Minutos depois, Alexander Hawthorne entrou na sala. Era filho de seu pai, mais alto, mais largo, com a inteligência afiada de um advogado corporativo e a agressividade mal disfarçada de um jogador de futebol americano. Ele era o diretor de operações da Hawthorne Global, a face pública dos negócios da família. Mas seu verdadeiro papel era o de executor. O que aconteceu? Perguntou Alexander, vendo a expressão no rosto do pai. Ethan Colley colocou as mãos nela, disse Richard, as palavras caindo como lascas de gelo. Ela está grávida e sangrando. Nossas equipes médica e de segurança estão a caminho dela agora. Eles têm 10 minutos para tirá-la daquele apartamento. O maxilar de Alexander se apertou com tanta força que um músculo pulsou em sua bochecha. A fúria protetora que sentia pela irmã mais nova era uma força física. Eu vou matá-lo. Não, disse Richard, sua voz se transformando em um quase sussurro, muito mais aterrorizante do que qualquer grito. Matá-lo é rápido demais. É um ato de paixão. Não somos homens apaixonados, Alexander. Somos metódicos. Ele construiu um império. Vamos transformá-lo em pó e salgar a terra onde ele estava. Ele vai acordar todas as manhãs pelo resto de sua vida miserável e se arrepender do dia em que ouviu o nome Hawthorne. Enquanto Richard falava, ele já estava se movendo. Fez 2 ligações. A primeira foi para o Dr. Roberts, o médico particular da família e chefe de uma discreta unidade médica de elite que atendia exclusivamente a 1% global. A segunda foi para Gavin, o chefe da equipe de segurança, um ex-comandante das forças especiais que cuidava dos problemas mais delicados da família. As instruções eram simples e absolutas. Extrair Olivia. Garantir a segurança dela e da criança a todo custo. Ninguém, especialmente Ethan Colley, deveria interferir. De volta à cobertura em Manhattan, os 10 minutos pareceram uma eternidade para Olivia. Ela ficou encolhida perto da porta, ouvindo o som de Ethan se movendo pela suíte principal, completamente alheia. Então, ouviu o clique silencioso, quase imperceptível, da fechadura do elevador privativo sendo destravada. As portas se abriram, não com um din, mas com um sussurro. 4 homens em ternos escuros funcionais saíram. Eles se moviam com uma eficiência silenciosa e enervante. Um deles, claramente o médico, ajoelhou-se ao lado dela imediatamente, sua voz calma como um bálsamo para seu terror. Olivia, eu sou o Dr. Roberts, vamos cuidar de você. Os outros 3, liderados por um homem de olhar frio e atento, formaram um perímetro de proteção, com os olhares fixos no corredor que levava ao quarto. Nesse momento, Ethan emergiu, vestido com um terno limpo, pronto para ir ao consultório como se nada tivesse acontecido. Ele parou de repente, com o rosto numa mistura de choque e fúria, ao ver os estranhos em sua casa cercando sua esposa. Quem diabos é você? Saia da minha casa! Berrou, a voz ecoando com uma raiva impotente. O homem de olhos frios, Gavin, deu um único passo à frente. Não era um homem grande, mas irradiava uma aura de autoridade absoluta que fazia a bravata de Ethan parecer infantil. Sr. Colley, disse Gavin, com a voz monótona e calma. A Sra. Colley está indo conosco. O senhor ficará aqui. Não nos seguirá. Não entrará em contato com ela. Isto não é um pedido. Ela é minha esposa. Você não pode simplesmente... A mão de Gavin se moveu num borrão, produzindo um pequeno dispositivo silenciador que era inconfundivelmente um taser. Garanto que podemos. Mais uma palavra e nós o incapacitaremos. A escolha é sua. Ethan, pela primeira vez na vida, foi confrontado com um poder muito maior do que o seu. Ele era um valentão que acabará de se deparar com uma matilha de lobos. Ficou ali, gaguejando, enquanto o Dr. Roberts e outro homem gentilmente colocavam Olivia em uma maca portátil e a carregavam até o elevador.
A última visão que ela teve do marido foi a de um homem sozinho e impotente em seu palácio, com o rosto pálido e uma compreensão crescente e horrorizada. A jornada até o topo foi uma operação tranquila. Uma ambulância particular, sem qualquer identificação, aguardava em uma garagem subterrânea segura. Eles saíram da cidade em alta velocidade, driblando todo o trânsito, com uma escolta discreta que Olivia nunca viu. Ela foi estabilizada, recebeu medicação para estancar o sangramento e foi conectada ao monitor cardíaco fetal portátil. O batimento cardíaco constante e rítmico do bebê era o som mais lindo que ela já ouvirá. Ela chegou à propriedade da família e encontrou o pai e o irmão esperando sob o grande pórtico. Richard acariciou delicadamente seus cabelos enquanto ela era levada para a ala médica totalmente equipada da propriedade, com os olhos repletos de um amor agora entrelaçado com uma promessa arrepiante de vingança. Assim que Olivia se acomodou e os médicos confirmaram que tanto ela quanto o bebê, embora abalados, ficariam bem, Richard e Alexander retornaram ao escritório. O quarto havia se transformado em uma sala de guerra. Uma equipe composta pelos principais advogados e contadores forenses da família havia sido convocada de suas camas e já estava se reunindo, com os rostos sombrios. Richard estava em pé diante da lareira, olhando fixamente para as chamas. Ele usou nosso capital inicial, disse suavemente. Dei a ele seus primeiros $5 milhões como presente de casamento. Nosso dinheiro está na fundação daquela empresa. Temos o direito de inspecionar os livros. Alexander assentiu, sua mente já trabalhando. Começaremos por aí. Uma auditoria completa. Encontraremos todas as discrepâncias, todas as contas de despesas infladas, todas as empresas de fachada que ele está usando para esconder ativos. Vamos vazar tudo para a SEC, a Receita Federal e todos os blogs financeiros importantes. O conselho, continuou Richard, colocamos 2 dos nossos no conselho dele para proteger nosso investimento inicial. Eles estavam inativos, mas é hora de acordá-los. Ligue para eles. Quero um voto de desconfiança iniciado até o final da semana. Liderança instável e potencial má conduta financeira. E Scarlett Vance. Alexander acrescentou com a voz rouca. Vou mandar nossos investigadores investigarem a fundo. Todo mundo tem segredos. Vamos descobrir os dela e garantir que eles venham à tona no momento mais inoportuno. O leão rugiu. A máquina Hawthorne, um gigante de riqueza, influência e eficiência implacável, estava agora totalmente acionada. Apontada como um canhão para um homem só. Ethan Cole havia agredido Hawthorne. Ele não fazia ideia de que acabará de assinar a sentença de morte para todo o seu império. Estava prestes a descobrir que algumas famílias não se unem simplesmente. Elas vão para a guerra. Para Ethan Cole, o primeiro sinal de que o mundo estava se desviando do seu eixo foi sutil. Veio na forma de um e-mail às 7 horas da manhã da segunda-feira seguinte ao incidente. Um grande investidor, um fundo de pensão notoriamente cauteloso que ele havia cortejado durante meses, estava se retirando de uma rodada de financiamento de $50 milhões, citando novas preocupações com a governança corporativa. Ethan ficou furioso, mas descartou o fato como um caso de medo. Então, os tremores começaram. Um telefonema de seu diretor financeiro, com a voz tensa de pânico. 2 membros do conselho, aliados silenciosos de longa data da família Hawthorne, que Ethan sempre considerou figuras inofensivas, tinham acabado de invocar uma cláusula pouco conhecida do Estatuto Social da empresa, exigindo uma auditoria forense imediata, não programada e abrangente da Nexus Dynamics. A exigência era legalmente incontestável. Ethan sentiu uma pontada de suor frio no pescoço. Era coincidência demais. Tentou ligar para Olivia. O número dela estava desligado. Tentou ligar para o pai dela, Richard, o homem que lhe apertara a mão em seu casamento e lhe dera o capital inicial que deu início a tudo. A ligação foi direto para um assistente de voz severa, que o informou que o Sr. Hawthorne estava indisponível por tempo indeterminado. O ataque começou para valer. Não foi um ataque frontal, mas uma campanha de 1000 cortes orquestrada com a precisão de uma campanha militar a partir da sala de guerra no topo. Os advogados da Hawthorne Global, os mais temidos do mundo corporativo americano, cercaram a Nexus Dynamics. A auditoria não foi uma simples revisão dos livros, foi uma vivissecção. Invadiram seus escritórios exigindo cada e-mail, cada relatório de despesas, cada fragmento de dados dos últimos 5 anos. A identidade corporativa cuidadosamente construída de Ethan estava sendo sistematicamente destruída. Simultaneamente, Alexander Hawthorne ativou sua rede na imprensa financeira. Histórias anônimas e com fontes impecáveis começaram a aparecer em blogs influentes e no Wall Street Journal.
Os artigos insinuavam uma cultura de liderança tóxica na Nexus, números inflacionados de base de usuários e potenciais irregularidades contábeis. A linguagem era cuidadosa, evitando mentiras descaradas, mas o dano foi imediato e catastrófico. As ações da Nexus Dynamics, antes as queridinhas do mundo da tecnologia, começaram a cair. Primeiro por alguns pontos, depois por 10, depois por 20. Bilhões em capitalização de mercado desapareceram em questão de dias. Ita estava preso em um pesadelo. Engenheiros-chave, a força vital de sua empresa, foram repentinamente atraídos por empresas rivais com ofertas tão astronômicas que a Nexus não poderia igualá-las. Mais tarde, ele soube que essas empresas rivais haviam recebido recentemente um investimento discreto e significativo de uma subsidiária da Altorn. Seus maiores clientes começaram a cancelar seus contratos, citando a imprensa negativa e a instabilidade na liderança da Nexus. O software Aegis, antes aclamado como impenetrável, era agora alvo de um relatório devastador de uma importante empresa de segurança cibernética, uma empresa secretamente controlada pela Altorn Global, que expôs uma vulnerabilidade crítica e até então desconhecida. Ele estava travando uma guerra fantasma. Cada incêndio que tentava apagar era apenas uma distração para outro maior que começava em outro lugar. Seus aliados no setor se distanciavam, seus chamados não eram atendidos. O fedor do fracasso o envolvia, e ninguém queria estar perto dele quando toda a estrutura podre desabasse. Durante todo esse caos, Scarlett Vance era sua única confidente. Ele a encontrava em seu apartamento no Sorro, falando sobre conspirações e espionagem corporativa, completamente cego ao fato de que a mulher que acariciava seus cabelos e lhe servia outro copo de uísque era uma víbora planejando seu próprio ataque. Scarlett não era boba. Ela viu o que estava por vir. Sua associação com Ita estava rapidamente se tornando um problema, mas ela não tinha intenção de ir embora de mãos vazias. Enquanto Ita estava distraído, ela silenciosamente baixava o ativo mais valioso da Nexus, o código-fonte de sua plataforma de segurança de última geração, a Aegis 2.0. Um projeto tão secreto que apenas um punhado de pessoas sabia de sua existência. Ela o viu como seu pacote de rescisão. Sua traição foi o golpe final e mais devastador, e foi, claro, orquestrada pelos Altorns. Os investigadores de Alexander descobriram a ganância insaciável de Scarlett e seu histórico de brincar com a ética corporativa. Eles a abordaram por meio de uma empresa de fachada, se passando por um conglomerado de tecnologia asiático com muito dinheiro em busca de uma vantagem competitiva. Ofereceram a ela uma quantia obscena de dinheiro por dados proprietários de uma empresa líder em tecnologia dos Estados Unidos. Eles não precisavam nomear a Nexus. Scarlett mordeu a isca sem hesitar. No dia em que o mundo de Ita realmente acabou, ele estava em uma reunião de emergência brutal do Conselho. Os membros da Altorn Aligned apresentaram um dossiê detalhando seus gastos extravagantes com Scarlett, todos debitados de uma conta de despesas corporativas disfarçados de honorários de consultoria. Apresentaram evidências de sua grave má gestão e da queda catastrófica das ações sob sua liderança. Pediram um voto de desconfiança imediato. Enquanto sua vida profissional era executada na sala de reuniões, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Scarlett. Eu sei quem está fazendo isso com você. Um rival, Aegis 2.0. Eu posso ajudar. Encontre-me. Eu tenho um plano. A esperança, desesperada e tola, brotou em seu peito. Ele saiu furioso da reunião do conselho, deixando-os com seus votos, e correu para o apartamento dela. Encontrou-o vazio, despojado de todos os seus pertences pessoais. A única coisa que lhe restava era um único pendrive gravado na mesa de centro. Ele o conectou ao laptop, pensando que eram os dados de que precisava para se salvar. Em vez do código-fonte, um único arquivo de vídeo foi aberto. Eram imagens de segurança do corredor em frente à sua cobertura na noite em que ele agrediu Olivia. O áudio era cristalino. Suas palavras venenosas, o grito de dor dela, o baque nauseante de seu corpo batendo na mesa. E então, alguns minutos depois, a chegada silenciosa e eficiente da equipe de segurança de Altorn. Seu sangue gelou. Era irrefutável. Era um prego de caixão. Enquanto olhava para a tela horrorizado, uma dúzia de agentes do FBI rompeu pela porta, armas em punho. Ethan Cole, você está preso por espionagem corporativa, rosnou o agente principal. Temos uma confissão assinada e provas de sua cúmplice, Scarlett Vance, de que você conspirou para vender segredos da empresa a uma potência estrangeira. Scarlett havia jogado sua cartada final. Para obter uma pena mais leve por seus próprios crimes, ela o incriminou por tudo, usando os dados roubados como prova de sua intenção de vender. A Shell Corporation com a qual ela estava lidando, é claro,
Era uma fachada de Altorne o tempo todo, e eles gravaram todas as conversas incriminatórias antes de entregá-los, junto com Scarlett, às autoridades federais. O Império não estava apenas desmoronando, tinha sido completamente aniquilado. Ethan Cole, o titã da tecnologia, foi levado algemado, sua ruína absoluta e completa. As rodas da justiça, quando lubrificadas pela fortuna Altorne, giram com uma velocidade de tirar o fôlego. Ethan Cole não teve o luxo de uma batalha judicial prolongada. Sua fiança foi fixada em um valor impossivelmente alto, e com todos os seus bens pessoais e corporativos congelados pela investigação federal e os processos em andamento, ele estava completamente sem um tostão. Os advogados poderosos que antes o procuravam agora nem retornavam suas ligações. Ele foi forçado a confiar em um defensor público nomeado pelo tribunal, um jovem sincero, mas irremediavelmente inferior, que olhava para a montanha de evidências contra seu cliente com desespero. Ethan sentou-se em uma sala de interrogatório estéril, a adrenalina da prisão tendo passado, substituída por um pavor oco e nauseante. As acusações eram uma obra-prima de destruição estratégica. Espionagem corporativa, fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, e graças às evidências em vídeo e ao depoimento de Olivia ao promotor, uma série de acusações de agressão. Ele enfrentava décadas de prisão em uma prisão federal. Após 2 dias de isolamento, a porta da sala de interrogatório se abriu. Não era seu advogado. Era Alexander Altorne. Ele vestia um terno perfeitamente cortado, parecendo tão calmo e sereno como se estivesse prestes a iniciar uma negociação comercial. Colocou uma maleta fina de couro sobre a mesa de metal e sentou-se em frente a Ethan. Olá, Ethan, disse Alexander, com a voz baixa, mas carregada de uma sentença de morte. Você parece indisposto. Ethan olhou para ele, com os olhos vermelhos e o rosto uma máscara de descrença abatida. Você fez isso, ele disse com a voz rouca. Tudo. As ações, a auditoria. Scarlett, você me destruiu. Destruída é uma palavra tão feia, respondeu Alexander, com um leve sorriso arrepiante nos lábios. Preferimos uma reestruturação corporativa. Você construiu sua empresa com o dinheiro da minha família. Você se casou com minha irmã e jurou protegê-la. Você violou nossa confiança em ambos os casos. Isso não é destruição, Ethan. É uma retomada de posse. Ele abriu a maleta. Dentro havia 2 conjuntos de documentos. Esta é a sua vida agora, disse Alexander, deslizando a primeira pilha de papéis sobre a mesa. Este é o caso do governo contra você. Meu pessoal tem ajudado eles. Encontramos 3 contas offshore que você não imaginava que conhecíamos. Encontramos as faturas adulteradas que você usou para pagar o estilo de vida da sua amante. E, claro, temos o vídeo do que você fez com a minha irmã. O promotor está bastante ansioso. Com essas provas, você será condenado por todas as acusações. Provavelmente morrerá na prisão. O rosto de Ethan ficou pálido. Ele se achava tão inteligente, tão cuidadoso. Nunca imaginou que alguém teria os recursos ou a vontade de cavar tão fundo. Mas, Alexander continuou, com a voz um pouco mais grave. Meu pai é um homem que acredita em fichas limpas. Ele não quer que o filho da minha irmã cresça com um pai usando um macacão de presidiário. Ele acha isso desagradável. Então, estamos oferecendo uma alternativa. Ele deslizou o segundo conjunto de documentos sobre a mesa. Esta é a sua salvação. Opção B. Ethan olhou para os papéis. O primeiro era uma confissão completa da agressão a Olivia, que seria mantida em custódia e liberada caso ele violasse os termos do acordo. O segundo era um documento renunciando a todos os direitos parentais sobre seu filho ainda não nascido, com efeito imediato. O terceiro era um conjunto de contratos assinando a transferência dos últimos resquícios de sua propriedade intelectual e de cada ação que ele ainda possuía na Nexus Dynamics, agora sem valor, exceto por seu poder de voto, para uma holding. O nome da holding era Olivia's Legacy LLC. Você assinará estes papéis, declarou Alexander, sem deixar espaço para negociação. Em troca, certas provas relacionadas às acusações de espionagem e fraude não se materializarão. O caso do governo enfraquecerá. Você ainda enfrentará acusações pela agressão, mas com a nossa influência, elas serão arquivadas. Você cumprirá uma pena curta e simbólica, talvez 1 ano em uma prisão de baixa segurança. Quando sair, não terá nada. Seu nome será veneno no mundo da tecnologia. Você deixará Nova York e nunca mais tentará entrar em contato com Olivia ou seu filho. Você, para todos os efeitos, deixará de existir em nosso mundo. Não era uma escolha. Era a execução de sua vida como ele a conhecia. Ele podia escolher uma morte rápida ou lenta.
Olhou nos olhos frios e implacáveis de Alexander Altorne e não viu nenhum sinal de blefe, nenhuma possibilidade de apelação. Viu todo o poder aterrorizante de uma família que operava em um plano diferente de existência, uma família que escrevia suas próprias regras e sua própria justiça. Com a mão trêmula, Ethan pegou a caneta. O som arranhado de sua assinatura nos documentos era o som de todo o seu mundo sendo transferido. Ele não era mais Shir Ethan Cole, CEO e visionário. Era um fantasma, um conto de advertência. Enquanto isso, o julgamento de Scarlett Vance era de natureza diferente, mas não menos definitiva. Os Altorne não tinham interesse em lhe oferecer um acordo. Ela havia cumprido seu propósito. O processo federal contra ela por espionagem corporativa era incontestável. Suas tentativas de trair Ethan só haviam cavado ainda mais fundo sua própria cova. Os Altorne garantiram que ela fosse processada com todo o rigor da lei, contratando uma equipe jurídica separada para auxiliar a promotoria como uma cidadã corporativa preocupada. Ela foi condenada a 10 anos em uma penitenciária federal. Suas ambições de poder e riqueza viraram pó em uma cela de prisão. Seu nome, antes sussurrado com uma mistura de medo e admiração nos círculos financeiros, agora era sinônimo de ganância e autodestruição. Alexander recolheu os papéis assinados, colocou-os cuidadosamente de volta em sua pasta e se levantou. Parou na porta e olhou para o homem alquebrado, afundado na cadeira. Sabe, Ethan, disse ele, com a voz carregada de um desprezo cortante. O único arrependimento do meu pai em tudo isso é que ele estava errado sobre você. Ele achou que você era um tubarão. Acontece que você era apenas um parasita. E parasitas, uma vez removidos, são muito fáceis de esquecer. Ele saiu, deixando Ethan Cole sozinho no quarto com as ruínas de sua vida. 6 meses depois, as primeiras neves do inverno cobriam os terrenos do cume com uma espessa e imaculada camada de branco. O mundo fora dos formidáveis muros de pedra da propriedade parecia distante e abafado. Lá dentro, em um quarto quente e ensolarado com vista para os jardins congelados, uma nova vida havia começado. Olivia Altorne havia legalmente reivindicado seu nome de solteira no dia em que a condenação de Ethan foi finalizada e embalava a filha suavemente em seus braços. A pequena Sophia Rose Altorne, nascida 2 semanas antes, saudável e forte, era uma mistura perfeita da graça de sua mãe e do espírito indomável de Altorne que brilhava em seus olhos brilhantes e curiosos. Ela era a personificação viva de um futuro resgatado das cinzas do passado. A jornada não tinha sido fácil. O trauma daquela noite deixará cicatrizes visíveis e invisíveis. Houve pesadelos, momentos de pânico e uma profunda desconfiança do mundo. Mas ela não estava sozinha. Sua família, de quem ela outrora se sentirá tão distante em sua gaiola dourada em Manhattan, a cercara com um muro de amor e apoio inabaláveis. Seu pai, Richard, que sempre fora uma figura formidável, quase distante, agora passava horas simplesmente sentado ao lado dela, contando-lhe histórias de sua própria infância, com os olhos suaves de amor paternal. Só agora ela começava a entender completamente. Alexander, o protetor feroz, tornará-se tio Alex, um gigante gentil que podia ser reduzido a balbuciar bobagens com um leve toque da sobrinha em seu dedo. Olivia não era mais a mulher frágil e ingênua que acreditara nas promessas vazias de Ethan Cole. O fogo que ela suportara não a consumira. Ele a transformará em algo mais forte, temperado e resiliente. Ela havia reencontrado sua voz, não apenas como mãe, mas como líder. A empresa, anteriormente conhecida como Nexus Dynamics, era agora uma subsidiária integral da Altorne Global. Renomeada como Aegis Security, havia sido expurgada da influência tóxica de Ethan sob a liderança de um novo CEO escolhido a dedo por Richard e Alexander, com Olivia assumindo um papel ativo no novo conselho de administração. A empresa estava sendo reconstruída sobre uma base de integridade e inovação genuína. A propriedade intelectual que Ethan havia cedido era agora a pedra angular do fundo fiduciário de Sophia, um império que ela um dia herdaria, construído a partir dos escombros da traição de seu pai. Numa tarde fria, Olivia estava parada junto à grande janela saliente do quarto do bebê, observando a paisagem coberta de neve. Sophia dormia em seus braços, seu pequeno peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo. Alexander veio e ficou ao lado dela, seguindo seu olhar. Ele foi solto na semana passada, disse Alexander baixinho, sabendo que ela gostaria de saber. De uma prisão de segurança mínima em Minnesota. Ele cumpriu 4 meses. É um homem livre. Olivia não se mexeu. Não sentiu nada. Nenhum medo, nenhuma raiva, nem mesmo pena. Ethan Cole era um fantasma de outra vida, um nome conectado a uma dor que não tinha mais poder sobre ela. E onde ele está agora? Ela perguntou, com a voz calma e firme. Isso importa.
respondeu Alexander, colocando a mão no ombro dela para confortá-la. Ele não tem dinheiro, nem reputação. Ele é apenas um homem. Ele não tem poder aqui. Ele não tem poder sobre você. Olivia olhou para o rosto lindo e inocente da filha. Sofia representava um novo amanhecer, uma nova vida. Ela era uma Autorne e seria criada com a força, o amor e a proteção que acompanhavam esse nome. Ela não saberia nada sobre a crueldade do pai, apenas sobre a resiliência da mãe. Não, disse Olivia, com um pequeno sorriso genuíno enfeitando seus lábios pela primeira vez em muito tempo. Não, ele não ama. Ela se virou para longe da janela e do mundo lá fora, concentrando-se inteiramente na vida quente e preciosa em seus braços. O passado era um capítulo encerrado, uma história de dor e traição que terminara em um acerto de contas espetacular. Aquilo ali era o começo de uma nova história, uma que ela escreveria em seus próprios termos. Seria uma história sobre o amor de uma mãe, a força de uma família e a verdade duradoura de que, mesmo depois da mais devastadora das tempestades, um novo amanhecer sempre surge. E assim, o império construído sobre mentiras e brutalidade foi derrubado não pelas forças do mercado ou concorrentes, mas pelo poder silencioso e imparável de uma família protegendo a sua. Ethan Cole aprendeu da maneira mais difícil que as pessoas que você pisa na sua ascensão são as mesmas que estarão esperando por você na sua queda. Esta não foi apenas uma história de vingança. Foi uma história de justiça. É um lembrete de que a verdadeira força não está no quanto você pode tirar dos outros, mas na coragem de reconstruir depois que tudo lhe foi tirado. Olivia, agora no comando do seu próprio destino, com a filha ao seu lado, é um testemunho da incrível resiliência do espírito humano. Se esta história de vingança final ressoou com você, curta. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que a justiça pode prevalecer e inscreva-se em nosso canal para mais histórias de vingança épica e sobrevivência triunfante.